Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. O nosso irmão Cláudio está sem o parceiro Ricardo, não veio hoje por algum motivo importante. Vai cantar a música do Padre Germano, nosso mentor, para a gente preparar o ambiente para a nossa prece inicial. Até 15 para as 8. Obrigado, Ricardo e Cláudio. A dupla, mas chegou a tempo. Bom, meus irmãos, vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Ceifa de Luz, que foi psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa mensagem diz assim: indicação fraterna. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Está em Pedro, capítulo 4, versículo 10. Este o caminho para o necessário burilamento. Trabalhar, aprender, sofrer, dar presença e colaboração na causa do bem. O amor encerra em si as leis do universo. E tudo o que fizermos contra o amor é algo que criamos contra nós mesmos. Aceita desse modo, no sacrifício, a mais alta norma de ação. Não fuja dos encargos que a sabedoria da vida te entregou. Acima de tudo, promove-te servindo cada vez mais. O suor do trabalho confere experiência. A lágrima de aflição acende a luz espiritual. Quando a dor te visitar, reflete-lhe a mensagem. Não há sofrimento sem significado. Não fosse a prova, e ninguém conseguiria entesourar compreensão e discernimento. Nos dias de deserto, ainda quando te reconheça na sombra do fracasso, levanta-te, reinicia a tarefa e contempla de novo a bênção do sol, na convicção de que o erro superado nos ensina indulgência, amolecendo o coração, a fim de que venhamos a entender e desculpar as faltas possíveis dos nossos semelhantes, mesmo na crise, que te estrangulam a sensibilidade, ser fiel ao ideal de servir e não esmoreças.
Não espere por descanso eterno, quando não tiveres a paz dentro de ti. Haja o que houver, não te interrompas na tarefa em execução, para ouvir o sarcasmo ou censura. Oferece o melhor de ti aos que te compartilham a estrada, e conservando a consciência tranquila, trabalha sempre, lembrando a cada momento que, assim como o fruto fala da árvore, o serviço é a testemunha do servidor. Bom, meus irmãos, a nossa mensagem, nos traz aqui muitas reflexões, e eu acho que a mais importante delas é trabalhar pelo bem. E quando a gente primeiro trabalha pelo bem, a gente ocupa a nossa mente, a gente não pensa em desgraça, a gente não pensa nos nossos problemas, a gente não pensa nas tragédias que acontecem e que muitas vezes são valorizadas pela imprensa, porque isso dá ibope, isso rende dinheiro. Então, quando a gente se preocupa em fazer o bem, a gente cresce espiritualmente. E é como ele fala, o trabalho, o maior beneficiado do trabalho no bem somos nós mesmos. Porque no momento em que a gente se dedica a se preocupar, a ter empatia com o sofrimento, com a dificuldade do outro, nós crescemos enquanto espírito. Nós melhoramos os nossos valores. E com isso, vamos precisar sofrer menos. E aí a mensagem também fala da questão do sofrimento. Ninguém sofre por acaso. Ninguém passa por dificuldade por acaso. A gente ainda às vezes não consegue entender o porquê que a gente está passando por aquilo. Mas Deus não é injusto. Todos os momentos de dificuldade que nós passamos é porque nós ainda precisamos passar por eles. Para que a gente tenha o despertamento, para que a gente possa refletir. Então, a dor ainda é uma ferramenta de aprendizado para nós. Chegará o dia em que a gente não vai precisar dela mais. Por quê? Porque nós vamos ter só amor no coração. A gente não vai se deixar levar pelo rancor, pela raiva, pelo aborrecimento, pela crítica ao nosso próximo, pelo descontentamento da vida. E no momento que a gente atingir essa evolução, a gente não vai precisar mais da dor, porque nós já aprendemos o que a gente precisava. Vamos elevar então agora, meus irmãos, o nosso pensamento a Deus. E, em primeiro lugar, gratidão. Obrigado, Pai, pelo dia que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, mesmo com as dificuldades, Pai. Obrigado, porque chegamos ao final do dia e encontramos a casa de Deus com as portas abertas. Obrigado, Pai, por permanecer essas portas abertas para nos acolher, encarnados e desencarnados. Obrigado, Mestre Jesus, por estar conosco e por todo o ensinamento que nos deixou, e nós ainda temos muita dificuldade de aprender e vivenciar. Obrigado, Padre Germano, e obrigado à espiritualidade amiga, os trabalhadores invisíveis dessa casa, e são muitos, que a gente ainda não consegue enxergar com os olhos da carne. Pedir à espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo, que possa envolver, inspirar, intuir a nossa querida irmã Sandra Mara, que fará uso da palavra, para que ela traga a cada um de nós aquela mensagem que vai nos fortalecer e que nós vamos com certeza sair daqui melhores do que nós chegamos. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada, e a nossa querida Sandra Mara vai trazer o estudo de hoje, que é a parábola do bom samaritano. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e nos possibilite sempre o entendimento do nosso Evangelho de Jesus. Nós escolhemos o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da caridade não há salvação. E nós escolhemos a parábola do bom samaritano, porque ela contém muitos ensinamentos que, à primeira vista, nós não conseguimos apreender. Fica para a gente, não é?
que Jesus passa, no primeiro momento, ao nosso entendimento, é que realmente a caridade é uma necessidade moral para cada um de nós, para sermos felizes. Então, a caridade é o caminho. Tanto que Jesus coloca a caridade como a condição única da felicidade. E a parábola do bom samaritano, ela vai mostrar para a gente que realmente Jesus, na sua sabedoria, deixa nesse ensinamento alegórico várias situações de aprendizado que a gente, estudando bem lá, pormenorizadamente, essa passagem, nós vamos ver a sabedoria do Mestre e vamos tentar, né, apreender um pouco desses ensinamentos. A parábola, ela acontece num contexto de diálogo. E nesse diálogo se encontra o doutor da lei. Olha o texto, olha o simbolismo. O doutor da lei, né? O doutor da lei simboliza o posto máximo da sabedoria das leis mosaicas daquela época. Então, era o entendedor, né, dos ensinamentos religiosos. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Esse é o desafio. Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. Então, vai de Jesus e faze o mesmo. A parábola, ela é cheia de simbolismo, porque Jesus deixa para a posteridade um entendimento mais profundo do significado moral do seu ensinamento. Então, vamos lá. O doutor da lei, para o tentar, pergunta para ele: o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Ora, o doutor da lei tinha consciência plena que ele estava diante do mestre,
que ele estava diante daquele enviado esperado por todos os tempos. Mas a sua inveja, a sua pequenez de não conseguir ser igual a ele, que afinal de contas ele tinha um título muito nobre, que era o doutor da lei, mas ainda assim ele não chegava aos pés do Cristo. Então, para o tentar, ele faz essa pergunta: o que eu preciso fazer? Jesus não responde. Percebam que Jesus não responde. Jesus devolve com duas perguntas. O que é que está escrito na lei? Ele é o doutor. Ele conhece profundamente a lei. E aí pergunta o que é que lês nela. Ora, eu sei que você sabe o que está escrito na lei, porque você é o doutor. Mas o que você entende do que você sabe? O que lês nela? Aí ele responde: amarás teu Deus de todo o coração, de todo o teu espírito, de toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Ainda assim, Jesus não responde. Faze isso e viverás. Coloca para ele. Ele não se dá por vencido. Por quê? Porque fazer o bem ao próximo, naquele tempo, como a gente está vendo agora, né, lá em Israel, era uma situação conflitante. Porque, afinal de contas, quem era o próximo do doutor da lei? Eram os gentios? Eram os samaritanos, que era discriminado? Eram os judeus, que também tinha casta que eles não gostavam? Então, como é que eu vou poder ser próximo dessa gente toda? Afinal de contas, o que a gente entende por próximo? Né? À primeira vista, aqueles que estão mais junto de nós, aqueles que nós consideramos. Então, ele queria saber qual era, quem era e como Jesus entendia do próximo. E aí, Jesus coloca a parábola do bom samaritano. E ele fala assim: um homem, ele não diz quem. Se era judeu, se era gentio, se era... Não diz, é um homem. Um homem simboliza o quê? Uma pessoa comum, que pode ser qualquer um de nós. É uma pessoa, né? Que descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era uma cidade no alto que ficava acima do mar. Jericó era uma cidade lá embaixo, mais ou menos uns 20, 27 quilômetros de distância de uma para outra, que ficava abaixo do nível do mar. Então, a simbologia quer dizer o quê? Jerusalém é o espiritual, é o alto, é o bom. Jericó, né, é o material. Jericó é uma cidade comercial, muito bonita na época, mas de feiras, de comércio mesmo. Então, descia, olha só, descia do elevado para baixo. Então, isso simboliza o quê? Queda. Então, tinha ali um homem que descia desse patamar de uma vibração mais elevada para uma vibração mais baixa. Quando você sai de um local que você está protegido, o que acontece? Você fica exposto. Então, nesse lugar que não tem proteção, tem sempre pessoas que querem tirar vantagem. Então, você está exposto. O que tinha? Malfeitores nessa descida, nessa troca de vibração. Né? Já viram como nós ficamos quando a gente recebe, né? Quando a gente está irritado, quando a gente é agredido? A gente sai de um patamar, de uma vibração, e a gente cai rapidinho para a vibração ruim. Aí a gente começa a responder, a gente entra num clima ruim. Então, esse homem caiu no poder desses ladrões que o assaltaram e o machucaram todo. Aí Jesus continua dizendo assim: aconteceu que em seguida um sacerdote descendo pelo mesmo caminho, um sacerdote que estava ainda envolvido muito
no exterior da sua religião, mas que não trazia ainda dentro de si o verdadeiro sentido e sentimento da religião. Então, ele também estava naquela queda vibratória. Ele sai do espiritual e se identifica com o material. E muitas das vezes funciona assim mesmo. A gente está muito mais ligado à forma do que o conteúdo. E olhou, né, para o homem ali caído, não querendo se envolver em conflitos, ele passa reto. Então, o que acontece com ele? Ele não se toca com o sofrimento alheio. E também, pelo mesmo caminho vem o levita, que também é um estudioso, um organizador das sinagogas, é ele que cuidava de toda a parte administrativa da religião, então era um conhecedor profundo do que dizia a lei. E ainda assim, ele também olha e passa direto. Ainda assim, ele também vê a dor e o sofrimento alheio e não se importa, não se deixa envolver, não se deixa tocar. Então, mais um samaritano que viajava. O samaritano não vinha, não descia de Jerusalém para Jericó. Ele não estava em queda. Ele viajava. E todo viajante faz o quê? Faz uma programação, né? Para onde eu vou, por onde eu vou, que caminho eu vou tomar. Então, ele estava ali consciente da situação dele, então ele não estava em queda. Ele usava o caminho de passagem para os objetivos dele. Então, Jesus, nesses três personagens que passam e vê a dor alheia, ele coloca essa diferenciação. 2 desciam e um viajava. O que viajava já era consciente de si mesmo. Por quê? Porque ele observa, olha só, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, tendo-o visto, foi tocado de íntima compaixão. Veja bem, o homem que estava caído era um judeu. Judeu que tinha diferenças com o samaritano. E que, se fosse ao contrário, com certeza não socorreria o samaritano. Mas o samaritano, tocado de íntima compaixão, ele socorre o homem caído. O que ele faz primeiro? Ele vai, né, deitar o óleo e o vinho nas suas feridas. Isso significa o quê? Os primeiros socorros, né? O irmão está necessitado, então está ferido. A primeira necessidade que ele precisa agora é estancar o sangue e cuidar dos ferimentos. Foi feito. Mas ainda assim, se eu deixar aqui, ele vai morrer. E aí, o que ele faz? Ele pega o homem e coloca no seu animal. Vai a pé e leva o homem com todo cuidado para uma hospedaria. Olha o simbolismo da atenção e do cuidado que ele tem com aquele que sofre. Ele vê primeiro as suas necessidades, as necessidades eram as feridas. Cuida dessa necessidade, mas ele precisa se recuperar. Então, ele pega, bota no seu cavalo e leva para a hospedaria. Vai a pé, levando o homem com todo cuidado. Esse vai a pé significa o quê? O sacrifício que a pessoa faz quando está fazendo bem, né? A sua doação. E chegando na hospedaria,
ele continua cuidando do homem e, depois de cuidar do homem, no dia seguinte, ele chega para o hospedeiro, pega 2 denários e diz aqui, tem aqui o valor para você continuar cuidando dele para mim. Se você precisar de mais, quando eu retornar, eu te reembolso. Agora vamos ver o que significa isso. O hospedeiro significa que ele está ali a trabalho, naturalmente, ele precisa ser remunerado. Mas ele acredita que o samaritano vai voltar se precisar. Se precisar, vai pagar mais pela despesa que o enfermo der. Então, isso significa o quê? Que quando a pessoa faz o bem, quando a pessoa é boa, essa bondade se espalha. Em momento nenhum, o hospedeiro acha que vai ser enganado. Ele se contagia pela bondade do samaritano. Então, é a questão da irradiação, né? A gente vê Jesus. Jesus tem uma irradiação que qualquer um que chegasse próximo dele se sentia essa vibração e se sentia diferente. Então, olha a bondade do samaritano contagiando o hospedeiro, que acredita que ele vai voltar. Então, todas as pessoas que fazem o bem, elas são conhecidas. Se elas não são amadas, elas são respeitadas por aquilo que elas fazem. Então, a gente vê Divaldo Franco, na Mansão do Caminho, lá na Bahia, em Salvador. Ele pode não ser amado pelo candomblé, pelos umbandistas, pelos católicos, mas ele é imensamente respeitado como uma pessoa que faz uma soma incalculável de bem para aquela comunidade pobre. Então, ele é respeitado. Ele ganha troféu, ele ganha não sei o quê, medalha disso, medalha daquilo, e todos os respeitam. Isso significa o quê? Os gestos dele, né, se irradiam. E não há sombra que possa dizer que ele não é bom. A luz dele não permite isso. Então, é exatamente isso que acontece com o samaritano. A bondade dele irradia e o hospedeiro não duvida que ele vai voltar. Só que o samaritano vai embora e não vai saber o que aconteceu com o seu beneficiado. O beneficiado vai se recuperar, vai embora, não vai saber quem foi o seu benfeitor. Mas para o samaritano, isso não é importante, porque não fazer o bem naquela hora é contribuir com o mal. E ele já está num nível de vibração diferente. Ele já não aceita mais essas disputas religiosas do olho por olho, dente por dente. Tanto que ele não desce de Jerusalém para Jericó, ele viaja. Porque ele já está numa condição diferente daqueles que ainda querem se degladiar pelas diferenças, como está acontecendo lá em Israel agora, nesse momento. Então, a gente vê que isso é a pequenez humana. Como diz Joana de Ângeles, essas criaturas ainda são pigmeus morais. Ainda são pequenos demais para entender o amor de Deus e o amor de Jesus. Sendo que a base religiosa de todos eles é a mesma, é o Alcorão. Então, quando, por divergência de interpretações e de opiniões, se separaram, como aconteceu
com a Igreja Católica, com Lutero, que cria o protestantismo, se separa do catolicismo, a gente vê que isso é da criatura humana, mas a base é a mesma, todos têm a mesma base. Então, por que essa discriminação, por que essa luta, por que essa briga? Então, o samaritano se coloca acima desse jogo de interesses que acontecia na religião. E Jesus faz o quê? Para mostrar para o doutor da lei que não importa se você, a classe que você pertence, a religião que você pertence, o amor é universal para todos nós. Então, ele coloca no simbolismo da parábola o samaritano que é discriminado, que ninguém aceita ele na sociedade judaica. Se Maria é uma região à parte, que criou lá o seu próprio templo para não precisar ir para Jerusalém na época da Páscoa, para as festividades. Então, a gente vê que a coisa é embolada. E que isso vai passando de geração em geração e a essência da religião fica lá no fundinho. Então, quando Jesus pergunta ao doutor da lei o que lês nela, qual é o teu entendimento daquilo que você sabe? Eu quero saber se você sabe e se você faz. Porque você saber e não fazer é uma responsabilidade muito grande. Então, quando Jesus coloca o samaritano, é para mostrar para ele que o próximo é qualquer um. Que o próximo é um filho de Deus como ele é. Que o próximo é um irmão em Deus como ele é irmão do samaritano. Então, isso na cabeça do doutor da lei é um pouco confuso. Diz uma passagem que o homem caído, ora no momento, né, que ele está ali largado, semi-morto, ora a Deus para que pudesse mandar uma ajuda. E do alto vem o Espírito para ajudar aquele companheiro na sua resposta à oração. Então, quando passa o sacerdote, vai lá o mentor, envolve o sacerdote de vibrações, né, elevadas para ele ajudar o homem caído. Mas ele estava em queda, ele estava descendo. Então, ele não toma nem conhecimento da ajuda que a espiritualidade está mandando ali naquele momento, que ele seria o maior beneficiado. E ainda assim passa o levita e o mentor vai lá, influencia ele para que ele possa ajudar o homem caído. E ainda assim ele está descendo também. Ele está em queda vibratória. Então ele não consegue sintonizar com as vibrações elevadas. Mas o samaritano atende imediatamente o pedido de socorro do mentor amigo e se toca de íntima compaixão. Então a gente vê aí que essa compaixão é a chave da ligação nossa com esse plano mais elevado. Então, quando Jesus coloca o samaritano, é uma lição inenarrável para o doutor da lei. Porque em sã consciência, em momento nenhum, ele admitiria isso. Mas Jesus colocou as duas personalidades religiosas para mostrar para ele que não basta só saber. Tem que fazer. E aqueles que eles dizem que não sabem, ou que sabem erroneamente, fez. Então, mostra que a caridade está ao alcance da mão de todos nós. E essa caminhada do samaritano
com o ferido, mostra que ele faz o quê? Ele dá assistência, ele dá o tempo dele, ele dá o sacrifício dele e ele dá também ajuda material. Mas ele coloca ajuda material no final. Porque a caridade moral, que é o que ele oferece quando o homem está lá ferido no chão, que ele vai lá pensar as feridas dele, essa é a mais importante. Essa é que contagiou o hospedeiro. Ele não chegou na hospedaria dizendo assim, ó, encontrei esse homem caído, né? Fiz isso, isso, isso e isso, e agora eu vou precisar da sua ajuda para cuidar dele. Não, ele não espera que o hospedeiro tenha a mesma atitude que ele, o mesmo amadurecimento que ele. Então ele paga o que é devido. Estou bem ruim da garganta, gente. Ele paga o que é devido e ainda diz que vai dar mais se for necessário. Ele supre a necessidade material do hospedeiro. E quando essa necessidade material é suprida, aí o hospedeiro confia. Confia, ele vai voltar. Então, se ele precisar gastar, ele vai voltar. Então, é muito importante a gente conseguir entender e alcançar a proposta de Jesus para cada um de nós. A caridade foi e sempre será a ferramenta-chave da nossa libertação do egoísmo. Porque a caridade é o quê? O desprendimento. Olha o samaritano desprendido, completamente desprendido. Eu não quero saber quem é. Eu me coloco no lugar dele. Eu me vejo ali deitado e ferido. E se eu tivesse ali deitado e ferido, eu não ia querer socorro? Eu queria que alguém fosse me perguntar quem você é, judeu, quem você é, gentio, quem você é, samaritano, porque dependendo do que você for, eu ajudo ou não ajudo. Não. Ele se oferece, ele se doa. Então, coloca essa caridade espontânea, essa compaixão, como a condição única da nossa felicidade. E é difícil para a gente ainda o entendimento dessa libertação. Não vamos falar egoísmo, que é uma palavra já forte para a gente, né? Vamos falar do homem velho, né? Do homem velho para dar espaço para o homem novo. Eu tenho um exemplo, hoje eu não trouxe historinha, eu trouxe um fato real. Meu filho está morando lá em Blumenau. Então, ele tem lá conhecidos que a mãe com os filhos não são muito religiosos. Né? Um tem, parece 9, o outro parece que tem 7, não são muito religiosos. Não frequenta igreja, nada. Então, acredita em Deus, mas aquela distância, né? Sem um aprofundamento dessa relação que existe criador com criatura. Então, ela foi orientada que os filhos precisariam, né, de uma formação religiosa, independente da que fosse. Então, aí ela perguntou aos meninos, o mais velho quis ir para o catecismo. Só que a igreja, né, uma vez no mês, as crianças têm uma carteirinha. E uma vez por mês, eles botam carimbo na carteirinha, porque a mãe precisa, o responsável precisa comparecer à reunião com o padre. Então, foi a primeira, não se sentiu sintonizada, mas foi. Na segunda, ela foi também. Então, o padre estava lá discorrendo para que serve o altar. Olha, essa cadeira aqui, essa poltrona aqui, só o bispo pode sentar, dando todos os detalhes, né, da estrutura religiosa ali da igreja, né, da questão material. Né?
Então, estava ali. De repente, no meio, né, do evento, entra um pedinte, né, um morador de rua, que vai buscar no templo religioso para que suas necessidades possam ser atendidas. No mesmo momento, alguém da igreja saiu, falou alguma coisa no ouvido dele e retirou ele da igreja. Ali se perdeu uma alma. Ah, porque você insiste que eu tenho que ir, que eu tenho que fazer. Como é que eu posso achar correto, dentro de uma igreja, um necessitado ser expulso? Então, é isso que Jesus espera do doutor da lei. O que está escrito na lei? Mas como você entende o que está escrito na lei? Você faz? Porque o exemplo maior seria, naquele momento, socorrer a necessidade do irmão que veio buscar ajuda no local mais indicado para se socorrer os sofredores. Se no local mais indicado para se socorrer os sofredores não existe socorro, o que eu estou fazendo aqui? Ela se perguntou. Ela estava errada? Quem somos nós para dizer? Mas desestimula a busca dessa intimidade com Deus. Porque nós generalizamos. Nós generalizamos. Né? Ah, se um fez isso, a igreja toda faz. Né? Se alguém na casa espírita atende mal a um irmão, aquela casa não é boa. Então, nós rotulamos, nós generalizamos. Então, a gente, né, não consegue entender, né, essa diferença, essa individualidade, essa maturidade que é individual de cada um de nós. Estávamos aqui antes de começar dizendo que depois da pandemia, as casas espíritas sofreram, né, uma demandada muito grande. Por quê? Porque às vezes nós estamos envolvidos, nós vamos, mas nós não estamos comprometidos. Então, quando há, né, um espaço, uma lacuna nesse hábito, né, porque tudo é hábito, uma lacuna nesse hábito, a gente desabituou aí. E não só os assistidos, mas também os trabalhadores. Nós temos casa que está tirando o serviço online para ver se os trabalhadores voltam. Porque eles dizem assim, está muito perigoso, né? Está muito perigoso. É uma boa desculpa então, para a gente ficar no conforto de casa. Né? Eu vou assistir de casa. E os trabalhos vão se aferrecendo, vão diminuindo, vão acabando. Essa não é a postura daquele que conhece, daquele que sabe e daquele que faz. Então, a gente vê que na parábola existem níveis de maturidade entre os componentes. E Jesus simbolizou a sociedade daquela época. E se a gente trouxer a parábola para o nosso dia a dia, hoje é a mesma coisa. Atende perfeitamente o nosso momento e a nossa necessidade. Então, quando nós estivermos envolvidos com o estudo do Evangelho, que a gente busque sentir, que a gente busque se aprofundar nos conhecimentos, mas que a gente faça aquilo que nós aprendemos. Porque a fé sem obras é morta.
E nós não queremos ser cadáveres ambulantes no nosso planeta de expiações e provas. Nós queremos ser filhos de Deus ativos para que o nosso planeta deixe de ser de expiações e provas. Para que a gente possa, né, galgar um patamar, um degrau mais elevado. Mas para isso é preciso conhecer e é preciso fazer. É preciso vontade, é preciso determinação. Né? Porque se o samaritano fosse esperar ser reconhecido pelo que ele fez, ele perderia o valor do seu gesto. Então ele não queria aplausos. Ele queria ser ele. Ele queria colocar em prática aquilo tudo que ele aprendeu. E nós estamos assim com uma vantagem gigantesca, porque a doutrina espírita ela é toda calcada nos ensinamentos da Boa Nova, nos ensinamentos de Jesus. Mas, como nós estudamos a parábola aqui agora, com um envolvimento muito mais profundo do sentido moral e nunca da forma. Então, que o nosso envolvimento seja de vibração elevada para tudo aquilo que nós aprendemos, para que a gente possa compreender o outro, para que a gente possa entender o outro, para que a gente possa perdoar o outro, mas para que a gente não perca a nossa vibração elevada, que a gente não entre em queda, que a gente se mantenha ligado às orientações do Mestre. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos possibilite sermos samaritanos maravilhosos. Obrigado, Sandra. Uma grande reflexão, né? Bom, para os nossos irmãos que vão assistir em casa, que Deus abençoe os lares, que fortaleça vocês na fé e muita paz.